Seguindo ainda nos crimes contra a administração pública, a gente passa aqui a enfrentar o artigo 328 do Código Penal, que trata da conduta da usurpação de função pública. Qual é a conduta aqui, senhores? O indivíduo, ele se faz passar por um servidor público. Então percebam, o indivíduo, ele não é servidor público, mas ele tem aquele tesão de sê-lo, então ele se usurpa na função pública. Tranquilão? Beleza? Olha só, há não muito tempo atrás, certamente você vai lembrar do caso Lázaro, que foi lá o serial killer tratado pela mídia como um indivíduo que fez diversas vítimas, reféns, praticou crimes contra a vida, contra a dignidade sexual das suas vítimas. E aí um belo dia, no curso das investigações, saiu uma nota lá nas manchetes, que um indivíduo foi preso se passando por policial federal para participar daquelas investigações. Que crime que esse lazarento cometeu? Aqui, ó. Usurpação de função pública. Então aqui a gente tem a conduta de um agente que se faz passar por servidor público. E olha só, tem muita situação aqui que você precisa tomar cuidado. Porque as questões elas trabalham nesse sentido. Nada do que a gente fala, do que eu falo, do que os demais professores falam aqui para os senhores, nada não é estudado, não é certificado antes da cobrança. Sabe como que isso pode aparecer para você? A usurpação ela pode aparecer como um crime subsidiário, com uma subsidiariedade tácita. Então eu vou passar um exemplo para o senhor, eu quero que você faça um exercício mental para entender qual seria a tipificação da conduta. Então olha só, imagine o seguinte, que um camarada, ele se faz passar por um médico do SUS, certo? O indivíduo se faz passar, ele não é médico, mas ele se faz passar por um médico do SUS, ele entra no hospital e se passando por médico, ele pega um jaleco branco, ele grava o seu nome, ele faz tudo bonitinho. E ele aproveita para subtrair morfina. Então ele se apropria da facilidade que ele teve por se passar por funcionário público, né? Nesse caso ele é um funcionário público por equiparação, porque nessas hipóteses de vinculação ou de prestar serviço ao SUS, o indivíduo é considerado funcionário público, e ele acaba por subtrair a morfina. Veja só, se o agente nesse contexto, se ele fosse funcionário público, ele responderia pelo peculato. Agora, e o Cláudio aqui, nesse meu exemplo, nosso agente, ele se passa por funcionário público para ter acesso àquele medicamento. Ele vai praticar peculato e a usurpação? Não. Ele pratica só a usurpação. Eventualmente ele poderá responder pelo furto lá, pela dificuldade na obtenção ou pela facilidade na obtenção daqueles medicamentos. Beleza? Se o mesmo Cláudio, no outro exemplo, se ele se passa por oficial de justiça para exigir vantagem indevida de outra pessoa, mas ele não chega a obter essa vantagem, ele vai responder pelo crime de concussão em concurso com o crime de usurpação? Não, não. Ele vai responder só pela usurpação. Por quê? Ele não era funcionário público para praticar a concussão. Então qual é a observação que você deve anotar aí? Que se um particular
se passa por servidor. Se passa por servidor e pratica crime funcional, ele não responderá por este. Por este eu faço referência ao crime funcional. Aí vamos arrematar. Mas sim pelo crime do artigo 328, pelo artigo 328, em concurso com a conduta. Aí eu vou colocar aqui como exemplo. Exemplo: furto, estelionato, etc. Ele vai responder pela usurpação, e mais pela conduta praticada como se ele fosse um simples particular, porque ele segue sendo um simples particular. Tudo bem? Beleza pura? Então é isso aí. A pena aplicada para esse delito é uma pena leve também, detenção de 3 meses a 2 anos, mais a multa. E aí, se do fato o agente aufere vantagem, haverá uma peninha mais grave, ó, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Mas daí, para ter vantagem, nós já estamos diante de um crime material. Enquanto que na modalidade do caput aqui é um crime meramente formal. Basta o fato do indivíduo usurpar, começar a praticar a função pública, que o fato está praticado, porque a moralidade administrativa também foi violada. Só lembrando aqui que no artigo 328, a gente começa a analisar as condutas relacionadas aí, crimes praticados por particulares contra a administração pública. Mas a gente ainda está dentro dos crimes contra a administração pública, beleza? Vamos lá, 329. Resistência. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando serviço. Esse artigo 329 é louco. E recentemente ele foi cobrado, salvo engano, no concurso do DEPEN. Então, no artigo 329, a gente tem o crime de resistência. Crime de resistência, que consiste em opor-se mediante violência ou ameaça, opor-se mediante violência ou ato ou ameaça à execução de ato legal, praticando essa violência ou ameaça contra o funcionário ou contra quem o auxilia, quem auxilia o funcionário, ou contra quem o auxilia. Beleza pura? Então, olha só. O que é essa resistência? O indivíduo ele vai ter que impedir a execução do ato legal. Exemplo clássico aqui, resistência à prisão. O indivíduo tem que resistir à prisão. Então, imagina o seguinte, um oficial de justiça, ele chega para cumprir o mandado de prisão, que a regra é que os mandados de prisão, busca e apreensão, que eles sejam cumpridos num primeiro momento por um oficial de justiça, não tem problema.
excepcionalmente o mandado será cumprido pela polícia. Então o oficial chega na maior camaradagem e nesses casos, se é mandado de prisão, ele vai na companhia de uma outra pessoa e ele chega e fala: o senhor está preso, senhor Carlos. O Carlos fica louco, alucinado e ele liga o girocóptero contra o oficial de justiça e sai metendo a porrada. Opa, nesse caso já tem resistência, está consumada. Por quê? Ele opôs-se à execução do ato legal mediante violência. Tranquilo? Então olha só, essa oposição aqui, ela consiste na chamada resistência ativa. Então a resistência ativa pressupõe uma ação dirigida. Uma ação dirigida contra o funcionário público ou contra aquela pessoa que o auxilia. Tá, Lucas, por que você está falando isso? Olha só, outra questãozinha aqui que é muito cobrada. E a oposição passiva configura resistência? Configura o crime de resistência? O que é essa oposição passiva? Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Fugir. Sair correndo. O oficial de justiça chegou para cumprir o mandato, o cara dá no pé. Fugir. Não abrir. Não abrir o portão. Proferir xingamentos. Então, palavras de baixo calão. Essas condutas aqui, que são consideradas como oposição passiva, elas não configuram o crime de resistência. Percebam. Carlitos, traz aqui para mim, por favor. Nós temos aqui, ó, a oposição mediante violência ou ameaça ao funcionário que está executando um ato legal. Se a oposição é passiva, você percebe em algum momento a prática de violência ou ameaça? Não. Por quê? Porque não tem em momento algum na chamada oposição passiva. Então essa oposição passiva configura o crime de resistência? Não. Não. Toma cuidado só pelo seguinte. Aqui, ao se proferir xingamentos, palavras de baixo calão contra o servidor, pode acontecer o crime de desacato ou desobediência. Mas não resistência, beleza? E aqui, meu amigo, quando você for policial, eu vou te pedir encarecidamente, não seja um policial burro, seja um policial que atua dentro dos estritos limites da legalidade, porque eventualmente você pode chegar para efetuar uma prisão e o indivíduo está lá se debatendo que nem um peixe fora da água, mas ele não está praticando a violência e a grave ameaça diretamente contra a sua pessoa. O que muitos policiais fazem? Eles chegam lá na delegacia de polícia e registram uma ocorrência por resistência, desacato e desobediência. Não, você vai tipificar só na conduta que o indivíduo efetivamente praticou. Se ele praticou os três, vá lá, tudo bem. Não estou falando para você não fazer isso. Estou falando para você tipificar a conduta lá na hora de confeccionar o boletim de ocorrência de acordo com com o que a pessoa efetivamente praticou. Você sabe por que isso acontece? Olha só, vem comigo aqui só para a gente trabalhar com as penas, ó. Se a gente pegar a pena da resistência, ó, ela é de detenção de 2 meses a 2 anos. Então vou deixar um 2 aqui. Se a gente pegar a pena da desobediência,
ela é de 6 meses, e se a gente pegar a pena do desacato é de 2 anos. Então, olha só, na resistência a gente, aqui 2 anos, na resistência 6 meses, no desacato 2 anos. Se a gente somar isso tudo aqui, nós teremos 4 anos e 6 meses. Sabe o que vai acontecer com relação a isso? Eu já vou puxar aqui, ó, uma situação para você entender. Se você olhar lá no artigo 322, vou escrever melhor aqui. Se você analisar o artigo 322 do Código Processual Penal, você vai ver que o delegado de polícia ele pode arbitrar fiança para aquelas infrações que tenham pena máxima até 4 anos. Só que o que acontece? Se você tem concurso de crimes, o que você faz? Você soma as penas máximas. E aí você enquadrou o indivíduo por resistência, desobediência e desacato. Você fudeu com o cara. Por quê? Porque o delegado não vai poder arbitrar fiança. O que ele faz? Ele vai lavrar o auto de prisão em flagrante daquele camarada e vai encaminhar para juízo. Vai encaminhar para a justiça. Por quê? Só a autoridade judiciária, porque daí nesse caso, somente o juiz de direito é quem poderá conceder a fiança. Então, você tem que resolver os seus problemas. Você tem que resolver as suas próprias picas. Não vai enfiar a pica no cu de outro, tá bom? Não vai trazer mais problemas para outras pessoas. Haja dentro dos estritos limites da legalidade, beleza? Vocês têm que resolver, vocês têm que trabalhar de acordo com os limites funcionais. Vocês não vão ganhar nada mais para ferrar com a vida dos outros. Sei que às vezes tem uns Barnabé que são chato pra caramba, mas hajam dentro dos limites da legalidade e vocês certamente serão reconhecidos por isso. Beleza pura? Aí olha só o parágrafo 1º do artigo 329. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, reclusão de 1 a 3 anos. Então aqui você tem uma hipótese qualificada para o crime de resistência. Vou colocar aqui uma qualificadora. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então vamos colocar essa observação aqui também para a gente arrematar esse crime, que é o seguinte. Vamos colocar aqui a nossa observação, que vai ser no seguinte sentido. Resistência mais violência será igual ao concurso de crimes. E o concurso de crimes aqui é um concurso material. Beleza? Se for só ameaça, você não tem o concurso de crimes, porque a ameaça ela já compõe o próprio tipo penal do crime de resistência. Agora, se você tem uma violência que deixe vestígios, o indivíduo responde pela resistência mais violência. Beleza? Se for resistência mais grave ameaça, não vai responder por resistência, mas pelo artigo 147, porque a própria ameaça ela já é intrínseca ao tipo penal aqui contido. Fechou? Vamos lá, vamos para o artigo 330, então. Desobediência. Desobedecer à ordem legal de funcionário público. Então, esse crime é muito simples. Artigo 330. Desobediência. Então, se o funcionário público ele tem um ato legal para cumprir, se há designação para que um particular pratique um determinado ato e ele deixa de cumprir, ele vai responder pelo crime de desobediência. E é muito simples. Desobedecer à ordem legal, desobedecer
a ordem legal emitida por um funcionário público. Beleza? Então, se a ordem, primeiro de tudo, né? Se a ordem for ilegal, ó, desobedecer, ordem ilegal não é crime. Não é crime. A ordem tem que ser legal. Então imagine o seguinte, que um juiz de direito, no curso de uma instrução processual, ele determina que uma empresa encaminhe ao processo imagens da câmera de segurança. E eles quedam-se inertes. Opa, desobedeceu a ordem legal. O responsável pela empresa ou proprietário de uma residência poderá responder por esse crime. Beleza? Aqui a gente tem o seguinte, ó. Então a desobediência consiste no simples ato de você descumprir, de você não cumprir com a ordem judicial e não justificar, né? Tem que ser um descumprimento, uma desobediência injustificada. E a ordem deve ser legal e emitida pelo funcionário público. Vamos colocar aqui, ó, só o ponto de maior polêmica. Sujeito ativo. Quem que pode praticar esse crime? Opa, qualquer pessoa. Beleza. Agora ponto de polêmica. Funcionário público. Pode praticar esse crime aqui de desobediência? Ah, como assim? O crime não é desobedecer a ordem legal emitida por funcionário público? Sim. Só que, eventualmente, a ordem emitida por funcionário público pode ter como destinatário outro funcionário público. E aí, esse funcionário público pode ser sujeito ativo desse crime? Pode. Funcionário público pode praticar, desde que a ordem não tenha relação com a função. Então aqui não pode ser aquela ordem do chefe. Se o chefe chega e fala: "Ô Eduardo, faz isso aí", e o Eduardo não faz, nós estaremos diante de um possível crime de prevaricação. Só estou dando exemplos gerais. Agora, imagine que um superior hierárquico não, vamos voltar aqui, vamos dar outro exemplo. Você imagina que um juiz de direito é a forma mais fácil de identificar. Que um juiz de direito encaminha um ofício para uma repartição solicitando os extratos de contribuições previdenciárias. Se o funcionário público caga para a ordem, se ele não responde, não justifica, desobediência. É uma situação que está relacionada com o exercício da função? Não, porque ele não tem obrigação funcional de responder ao juiz. Não está dentro da linha típica de atribuições essa função. Mas se a ordem é legal e ele deixa de cumprir, pode responder pelo crime sim. Beleza? E por último, o artigo 331, que traz o crime de desacato, que também foi cobrado na prova do DEPEN. E aqui nós temos o seguinte: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Eu quero te chamar a atenção pelo seguinte: ali pelos idos de 2016, o STJ lançou um entendimento alucinante lá de que o crime de desacato seria inconstitucional por violar o direito à liberdade de expressão. Graças a Deus que isso caiu por terra, tá? Isso não prevalece mais. Então, o crime de desacato, ele é constitucional
Ele é compatível com o Estado Democrático de Direito e poderá haver a responsabilização. Então, o que é o primeiro elemento que eu quero que você enxergue? Desacatar funcionário público, e aí olha só. No exercício da função ou em razão dela. Então, a segunda situação, ó, mesmo que o agente não esteja exercendo a sua função, mas se tiver relação com a função, ele também será responsabilizado. O que você precisa entender aqui? Que esse desacato, vou puxar uma flecha aqui para baixo, o desacato só pode ser praticado presencialmente. Então, por telefone, por e-mail, não tem como você responsabilizar o indivíduo pelo crime de desacato. Tranquilão? Beleza pura? Simples, fácil. Tem que ser aqui, ó, na presença. Se a figura de desacatar funcionário público for por e-mail, mensagem ou por ligação telefônica, poderá se configurar um crime contra a honra, mas não o desacato. E no que consiste aqui essa figura do desacatar? Consiste em humilhar, ofender, achincalhar, enfim, você desprezar a função pública exercida. E isso pode ser praticado por meio de gestos, palavras, atitudes, entre outras situações. Essa questão aqui também caiu na prova do DEPEN. E como ela foi cobrada? Da seguinte forma. Um indivíduo, após sair do sistema prisional, ele encontrou no shopping um dos policiais penais que faziam a fiscalização daquele estabelecimento prisional. E quando ele viu o agente prisional, que estava num momento de folga com a sua família, ele chegou na presença dele e começou a proferir xingamentos em razão da função que ele exercia. E a questão pedia, nesse caso, ocorreu o crime de desacato? Sim, ocorreu desacato, lógico. Tá, mas ele não estava no exercício da função. Tudo bem, mas foi presencialmente, foi um ato de humilhar, ofender, achincalhar, desprezar a função exercida por meio de palavras, praticado na presença da vítima em razão da função por ela exercida. Então lembra, tem que ser no exercício da função ou em razão dela de maneira presencial. Não esqueçam disso, por favor. Então é isso aí. Arrematamos mais esse bloco, falando especificamente aí sobre os crimes de resistência, desobediência e desacato. Fiquem bem, até uma próxima.